Quartou de verdade. Olha aí, pessoal. Eu sempre falo pra vocês, né, que quarta-feira, pra mim, pelo menos, é o melhor dia da semana. E, de fato, chegou a quarta-feira tão esperada e a gente tá aqui nesse dia tão bacana hoje com você, aqui no Pod Legal, esse podcast que a gente fala de direito aí de uma forma super descontraída, que traz aí muito conteúdo bacana pra vocês aí, mas de um jeito super tranquilo, que dá pra falar, dá pra aprender, dá pra entender o que a gente tá falando aqui de verdade, né? Porque o direito é assim, a gente pode falar uma linguagem mais simples e que acaba atingindo você aí do outro lado. Bom, vamos lá, agradecendo todo mundo que tá com a gente, Rogério tá com a gente, Arthur, Mariana, Gabriela, que já tá dando alô aqui, vai dizendo de onde você tá falando. Se você é inscrito no canal, que bom. Se você não é inscrito no canal, já faz a sua inscrição agora mesmo, ativa sininho, porque daí você já fica aí sabendo sempre que a gente enviar um vídeo novo no nosso canal, você já é notificado e participa com a gente. E hoje, começando aqui esse programa, que tá com um tema muito bacana. A gente vai falar hoje de direito médico. É direito médico, um tema que muito se fala, mas que precisa se falar mais. Para quê? Para que você entenda, para que você saiba quais são os seus direitos, né? Eu acho que as pessoas têm muita dúvida, né? Poxa, aconteceu tal coisa comigo, será que foi erro médico? Será que aquilo não faz parte? Pode acontecer na cirurgia. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você assina lá um termo que diz, olha, pode acontecer isso, pode acontecer. E se acontecer, aquilo é um erro médico ou aquilo é uma intercorrência daquela cirurgia? Eu acho que essas dúvidas a gente tem e a gente vai tirar hoje aqui, porque nós temos aqui um time de especialistas. E eu nunca tô sozinho, como vocês sabem. Eu tô sempre aqui com uma galera muito boa, especialistas. E hoje eu tenho um trio aqui. Olha, primeira vez, eu tava até comentando, primeira vez que o Pod Legal não tem mulheres, aqui só homens, aqui ó, um time de homens aqui. Doutor Luciano Brandão lá na ponta com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Afonso. Obrigado pelo convite. É o Fernando Malheiros aqui no meio com a gente. Fala, Fernandão. Olá, muito obrigado. Uma boa noite. E é isso aí. E o doutor José Branco comigo aqui. Boa noite a todos, boa noite, Afonso. Imagina Obrigado que é aí isso. pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, ó, o Luciano Brandão, para que vocês entendam aí com quem que a gente está falando. Olha só, ele é advogado com atuação exclusiva na área da saúde, né? Especialista em direito médico pela Universidade de Coimbra, direito médico hospitalar pela Escola Paulista de Direito, e enfim, aqui são vários cursos aqui. Membro da Associação dos Advogados de São Paulo, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo. O doutor José Branco aqui é médico. Então a gente tem um advogado de um lado, a gente tem um médico do outro lado, que é um médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, fundou e faz parte da direção executiva do IBSSP, que é o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, que tem como missão transformar a segurança do paciente em prioridade estratégica nas instituições de saúde. Também é diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, uma organização social focada na gestão de hospitais, clínicas, unidades de referência e de pronto atendimento. Olha só. E o Fernando Malheiros, que está aqui, que é um grande amigo meu, que está aqui hoje, foi convidado. O Fernando, que é estudante do curso de Direito, né? Lá da FMU. E eu fiz FMU, o doutor ali, Luciano também fez FMU, o Fernandão está lá na FMU. Amante aí da justiça, da defesa dos direitos do cidadão brasileiro, mas ele também é técnico em design gráfico pela Saga, atualmente está exercendo a função de designer júnior aqui na agência Smart, faz parte da turma de língua inglesa do CNA, iniciando a parte de avançada do curso, tem um QI médio aí avaliado em 142 para uma profissional qualificada e portador de dermatite atópica, né, que ele sofreu aí com diversos erros médicos, questões aí que a gente vai entender um pouquinho melhor aqui ao longo. Então hoje a gente tem o advogado, temos o paciente e temos aqui o nosso querido médico. Pessoal, é isso. Então aqui, deixa eu dar um alô, antes de começar, aqui dar um alô para quem tá com a gente aqui. Então a Cláudia tá dizendo boa noite para você, Cláudia, obrigado. A Cristina Malheiros tá aqui com a gente também, um beijo para você, Cristina. Filomena Filó, um beijo para você. A Cristina Negreiros, a Virgínia Curvelano, Virgínia, um beijo para você também. Tatiana Pacheco tá com a gente e a nossa audiência tá subindo aqui. Por quê? Porque o tema é bom, convidados bons, então a gente hoje vai falar de muita coisa boa. Vamos lá, vamos começar aqui com o doutor, o José Branco. Doutor, esse tema é um tema espinhoso, né? Os médicos não gostam muito de falar disso. Tô errado ou tô certo? Não, os eventos adversos, os incidentes que ocorrem durante a assistência, que é o que a gente trabalha, evitar isso, que é a segurança do paciente, nós tentamos trabalhar que esses eventos existem, nós temos que evitar, mitigá-lo ao máximo. Certo. Então, isso é uma coisa. Como
a preocupação sempre quando sai a questão do erro, se quer a punição. Então isso a gente precisa tirar. O que nós temos que aprender é com o erro. Por que que aquele evento ocorreu? O que que eu posso para evitar? Por Para que não aconteça mais. Por Isso. exemplo, quando eu falo de erro de medicação, como é que eu vou evitar isso? Eu vou identificar o paciente certo para tomar o remédio certo, na hora certa, no tempo certo. Isso é um procedimento. Eu tenho um checklist da cirurgia segura para evitar que ocorra, eu opere o paciente do lado errado, que ele não seja, ele se identifique todo mundo que está na sala, que eu mande a peça identificada da biópsia para o local certo, identificado. Então, são uma série de medidas que a gente toma no sentido de evitar o dano. Então, hoje existe essa ciência que é a segurança do paciente, que trabalha isso, mas o principal é o aprendizado com o erro. Para você ter uma ideia, durante muito tempo na Inglaterra, um cirurgião cardíaco operava a criança sem ter habilitação para isso, mesmo na Inglaterra. Hoje a Inglaterra é o único país do mundo que tem a performance do cirurgião cardíaco, porque a partir desse incidente Começaram a fazer. podia fazer identificar quantas cirurgias fez, quem complicava. Isso é muito importante, porque o que nós precisamos saber é o tamanho do problema, de quantos incidentes ocorrem e quanto isso pode ser evitável. Geralmente 50% em geral é evitável, e eu tentar ter esse aprendizado. Hoje existe no Brasil o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que completou 10 anos, que se relata os eventos adversos para a Anvisa. Muitos hospitais são certificados, que isso é um problema no Brasil ainda. Enquanto nos países desenvolvidos mais de 90% dos hospitais são certificados, no Brasil nem 10% dos hospitais são certificados. Nossa. Isso significa o quê? Que aquele hospital certificado segue padrões de qualidade e segurança. Então, isso é um dos atrasos nossos. Nós temos que correr atrás. Avançou-se muito nos últimos anos, mas a gente precisa avançar mais. De fato, eu acho que é um tema ainda que tem muito, a gente tem muito a crescer, muito a melhorar, mas você vê, eu não conhecia, tá? Aqui, inclusive, o instituto aqui, que o doutor fundador aqui faz esse trabalho tão bacana, né? Que é o, como é que é o nome mesmo? IBSP. IBSP, que é o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Então você vê, isso aí traz uma segurança pra gente saber que existe um instituto aí que busca isso, para melhorias, para que não aconteça. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da minha história, do que aconteceu comigo, pra gente entender se esse fato que aconteceu comigo foi uma intercorrência ou foi um erro médico, né? Mas tudo que aconteceu a partir daí. Vamos falar agora com o doutor Luciano. Luciano, muitos clientes ainda, tem muita gente buscando reparação em razão de erros médicos. As pessoas que sofrem isso, elas vão atrás do direito ou elas ficam gratas pela vida e não, deixa pra lá? Pois é, Afonso, olha que interessante, né? O doutor José pontuou que é importante a gente trabalhar para reduzir o número de ocorrências, o número de falhas, mas o fato é que essas falhas elas ocorrem, Ainda acontecem, ainda acontecem num número bastante expressivo, né? Para que a gente tenha aí uma ideia, o número de processos judiciais envolvendo alegado erro médico vem crescendo de uma maneira bastante expressiva ao longo dos últimos anos, né? Então as pessoas procuram sim o judiciário, não só o judiciário, né? Quando a gente fala em responsabilidade do médico, e aqui a gente está falando do médico, mas entenda-se o profissional de saúde em geral, né? É o enfermeiro, é o psicólogo, é a própria equipe multidisciplinar dentro de uma instituição hospitalar, enfim. O fato é, quando ocorre uma falha, teoricamente você pode ter uma responsabilização, a mais comum e a mais conhecida, que é se entrar com uma ação indenizatória, né? Então o paciente ali ou a família entram com uma ação ali pedindo indenização eminentemente financeira, né? De repente, sei lá, um paciente que faleceu vai se pedir ali dano moral, vai se pedir pensionamento. Então o paciente ficou, por exemplo, tem um caso no escritório bastante significativo de uma paciente que ficou em estado vegetativo por conta de uma falha de atendimento, né? Então ela tem, obviamente, necessidades ali de cuidados médicos para o resto da vida. Então isso tem um custo bastante expressivo também. Então normalmente se tem essa questão da reparação civil, né? A pessoa entra ali com uma ação indenizatória e eventualmente a gente pode ter responsabilização criminal, até em alguns casos, né? Quando se a gente pensar ali, sei lá, em caso de morte de paciente, em algumas situações, pode ter um impacto ali até de homicídio culposo, por exemplo. Em alguns casos, o médico pode eventualmente vir a responder. A gente tem a esfera de responsabilidade administrativa perante o Conselho de Medicina. Então, o médico
e o profissional de saúde em geral, ele pode responder em todas essas esferas. E tem sido sim levado ao judiciário de uma maneira bastante consistente, assim, pelas pessoas que eventualmente se sentem lesadas. Eu diria que, considerando o número de denúncias e de casos que chegam a conhecimento, mas tem sim muita gente que deixa para lá, que não leva adiante. Mas eu acho que é uma questão de conscientização, é uma questão de acesso, inclusive, né, da pessoa saber ali onde procurar os seus direitos, seja através de um advogado particular, seja com suporte da Defensoria Pública. Então é um trabalho de conscientização, que hoje ele já é muito maior do que existia, né? Esse grau de consciência é muito maior do que há anos atrás, mas ainda tem aí um longo caminho pela frente. Mas as pessoas, de uma maneira geral, elas estão mais esclarecidas. Quando Entendi. elas suspeitam ali que aconteceu alguma coisa, tendem a procurar ir atrás e tem que ir, né? Tem que se investigar. Como o Dr. José falou, né? Não só para reparar os danos que eventualmente Não, foram e até para causados resolver para que não aconteça e com que não outros, aconteça né? novamente, exatamente. Bacana. Fernando, você agora, conta pra gente um pouquinho da tua história. Você compartilhou comigo, me falou que teve uma situação aí que até te prejudicou aí por muito tempo, essa questão de talvez um diagnóstico errado lá atrás. Conta um pouquinho pra gente entender. Certo. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu possuo dermatite atópica severa. E durante muito tempo isso era um pouco desconhecido por certos médicos, clínicos gerais, enfim. Eu passei num alergista que não conhecia muito bem a doença. E ele me passou um tratamento de corticoide, uma bateria de corticoides durante um ano sem parar. E corticoide não pode ser tomado por muito tempo, que desregula o organismo. Gostaria até de perguntar ao doutor se eu estou errado. Enfim, eu tomei esses corticoides, eu estava com um desenvolvimento perfeito. E durante um ano eu não sequer cresci 1 centímetro, não desenvolvi nada. E esse médico fazia isso com vários pacientes, infelizmente. E eu acabei descobrindo que foi erro dele muito depois. Mas atualmente eu passei numa médica muito boa, que me receitou um remédio novo, que se liga à proteína da dermatite atópica, chamado Dupilumab. E esses remédios são injeções na barriga a cada 15 dias, que eu consigo pelo SUS gratuitamente. Se eu fosse pagar, é um remédio de alto custo. Custa de 10 a 15 mil reais Nossa. a dose, se eu não me engano. E eu aplico hoje em dia, tô curado, graças a Deus. E fico muito feliz, doutor, inclusive, que hoje saiu o acórdão desse medicamento. Olha. Porque o Ministério Público passa para um lado, que passa para o outro, e ninguém chega num consenso, né? Então, graças a Deus agora eu tenho o acórdão desse medicamento e é só aplicar. Que legal, Fernando. Que bom. Fico super feliz por você e feliz de você estar bem, que é isso que importa, né? Muito obrigado. Agora, assim, essas marcas que ficam aí na tua memória, marcas que ficam na família pelo tempo que sofreu, né? Como é que repara isso? Eu acho que essa é a grande questão que a gente fica, né? É só o judicial? Será que o judicial resolve? Às vezes eu acho que não é o campo judicial. Por exemplo, no meu caso, vou contar um pouquinho da minha história aí para vocês. Eu, por muito tempo, comecei uma dificuldade de me alimentar muito grave, sabe? Eu tenho uma gastroparesia. O meu estômago simplesmente ele para de funcionar e por nada nesse mundo esse estômago funciona. Então, qualquer coisa que eu coma, eu passo muito mal. E aí tem que tirar a vesícula. Aí tira a vesícula. Ah, mas não funcionou. Agora é a tua bile que é muito espessa, então precisa abrir o colédoco. Tem que fazer uma papilotomia. Aí foram fazer a tal da papilotomia e foi assim. Tem que fazer no hospital X, com o médico X, particular, né, porque tem que ser. Beleza, fiz. Feito a tal da papilotomia, terminou a cirurgia, o médico foi embora e eu fiquei muito mal. Era uma dor insuportável que eu sentia, que eu gritava de dor. E o que foi visto, né? Que ele tinha perfurado o meu duodeno e que eu tinha tido uma pancreatite. Até aí, a pancreatite e a perfuração do duodeno, eu até entendo que são intercorrências que podem acontecer com uma papilotomia. Mas o fato do médico não ver, não avisar, não socorrer naquele momento, foi o que me deixou um pouco chateado. E depois veio a cobrança ainda da cirurgia. Né? Que foi aí que meu pai ficou louco. Falou, como assim? O cara tá no hospital. E eu fiquei 6 meses na UTI em razão disso. Fiz 40 cirurgias depois disso. E até hoje tenho minhas sequelas. Tal. Eu não entrei com processo, por nada, porque estava vivo, era o que me interessava naquele momento. Mas nem sei se era o certo entrar ou não, se teve erro, se não teve. Eu acho que essa é a grande dúvida que as pessoas têm, né? Porque, por exemplo, doutor, você é advogado, a pessoa chega lá e te conta a história.
a gente não sabe se teve erro ou não. Exatamente. Por exemplo, o caso do Fernando mesmo. A gente sabe que os protocolos médicos mudam, os estudos chegam, estudos mais recentes, o protocolo muda. Às vezes aquele médico seguia um protocolo antigo e aí acaba que tá errado, que não tá. Como é que você, como advogado, numa hora dessa, porque você não tem essa expertise, né? Claro. Isso é importantíssimo, esse ponto que você levantou, Afonso. Porque, como eu falei, né, embora o número de processos, de denúncias por erro médico, eles estejam subindo de uma maneira exponencial ao longo dos últimos anos, curiosamente, o número de condenações Diminui. não acompanha, aumenta, mas não na mesma proporção. Entendi. Para você ter uma ideia, tem um levantamento recente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que eles pegaram ali um universo de ações envolvendo suposto erro médico. 80% dessas demandas elas foram julgadas improcedentes, ou seja, o paciente perdeu esses processos. 80%? 80%. Uau. Por que que isso acontece? Aí, obviamente, o pessoal fala, não, mas isso acontece porque o judiciário protege, porque os médicos são corporativistas, porque não vão apontar que houve erro médico. Eu já faço uma leitura um pouco diferente desse dado. Me parece que o grande problema é que não se faz exatamente uma análise prévia de viabilidade dos casos, porque aquela história, nem tudo é erro médico. Então, Né? no meu caso, Então- eu sinceramente não enxergo o meu caso como Exato, erro médico. Eu acho que exato. foi uma intercorrência. Por exemplo, no meu escritório, quando chega um caso de possível erro, a pessoa traz ali o relato pra gente, tudo mais, a gente pede documentação, a gente se preocupa muito em fazer uma análise técnica de viabilidade. Então a gente tem uma equipe médica que dá um suporte sim, pra gente. isso. Eles vão fazer o quê? Vão pegar todo o prontuário médico ali, os dados clínicos daquele paciente, o histórico do que aconteceu. Eles vão avaliar isso à luz da literatura médica, dos protocolos clínicos, se o que foi feito da maneira correta ou não, e a partir daí a gente define se juridicamente falando existe viabilidade ou não de discussão. Se tiver viabilidade, óbvio, aí a gente vai conversar com o paciente, vamos expor para ele, e se for o caso, levar adiante as medidas cabíveis. Mas olha, não é todo profissional. Não Não é. é. Que tem essa equipe por trás e Não tal. não é. Porque, né? A grande maioria, o paciente bate na porta do advogado, sofreu um erro médico, quer entrar com o Vamos processo. fazer, e o advogado faz Faz. e vamos ver o que acontece. Exato. Fala, Vamos- doutor. Vamos, porque a gente acaba perpetuando o conceito do erro médico de forma Errada. inadequada. Uhum. Isso. Assim, é erro de assistência. Agora vamos falar, o que é erro intencional? Sim, o intencional. Quando eu falo de erro intencional, é quando eu estou falando de imperícia, imprudência e negligência. Perfeito. Então, esse é um caso, isso é raro. Isso não é comum, entendeu? Eu tenho o erro não intencional. Vamos pegar o caso do Fernando. Aquele médico que atendeu ele pode não ter o conhecimento de uma doença rara como a dele. Então, isso leva a um atraso de diagnóstico, a um atraso de tratamento. Isso é muito importante porque se tem uma fantasia que o médico sabe tudo, tem todo o conhecimento, e não é verdade. O conhecimento médico, ele cresceu muito nos últimos anos. Para tu ter uma ideia, nos anos 80, só para conhecer o conhecimento em cardiologia, eu precisava de 6 anos. Hoje eu preciso de 25 anos. Só tudo que tem publicado sobre a cardiologia. Entendi. Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. No teu caso, é a mesma coisa. O procedimento foi feito. O que conta aí analisar, se você está no hospital, que é certificado, ocorreu esse incidente, houve uma perfuração, você fez após um procedimento, isso tem que ser analisado. Vai para o gerenciamento de risco. É uma comissão que é no núcleo de segurança do paciente do hospital, tem um grupo que gerencia o risco e vai analisar o que houve no procedimento, se aquele médico, quanto tempo ele tinha de experiências, se ele fez a indicação certa. Isso tudo é aprendizado. Entendi. Porque se isso não for analisado, não for debatido e achado o porquê que isso aconteceu, você está perpetuando esse tipo de procedimento. Então, é fundamental que a gente... Uma outra coisa que leva à diminuição muito de processo, Luciano, é quando o hospital é transparente. Sem dúvida. Porque o que a família quer, ela não quer punir o médico. Que é transparência. Ela quer transparência, que foi o que você falou no início. Ela não quer que ocorra com outro paciente. Isso é muito importante, porque se a gente culpar e judicializar tudo, nós não vamos ter essa liberdade de aprender com o erro. Muitos países desenvolvidos hoje,
já entendem que eventos adversos graves com dano ocorrem. Por mais que eu tenha medidas preventivas de mitigar, mas isso ocorre. Então, o que eu faço? Eu faço o disclosure rapidamente e, se tiver que pagar uma indenização, eu faço um acordo rapidamente com a família e tenho um aprendizado daquele caso. Isso fez a transparência é fundamental para que a gente melhore o sistema. Entendi. Não, se a gente ficar debatendo, não, Júlio, vamos, e aquele que é culpado, que teve, ele vai responder o processo, mas muita coisa não é intencional. A maioria não é. Não é intencional. Não é intencional. Gente, agora deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Cerca de 2 meses atrás, ó, isso que aconteceu comigo foi em 2006, tá? 2 meses atrás eu fui fazer uma endoscopia no melhor hospital de São Paulo. No melhor hospital de São Paulo. Tô lá para fazer a minha endoscopia. Eu só vejo o crachá do médico vindo assim. Não foi o médico que me fez o negócio? Não, eu olhei o nome dele assim. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. Aí ele falou, o que o senhor tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu tô fazendo. Falei, não, vim fazer uma endoscopia em razão de um problema que eu tenho. Acho que o senhor lembra. Inclusive foi pro senhor que houve uma perfuração de duodeno, não sei o que. Ele falou, você é o fulano de tal, ficou no hospital tal, sabia tudo. Falei, sou. E aí, vocês acham que eu fiz a endoscopia ou não? Eu fiz, acredita? Ah, eu falei, gente, seja o que Deus quiser, já tô aqui, é pra ser, né? Então eu falei, se não for daquela vez, vai ser dessa e resolve. E eu fiz e deu tudo certo. Mas, gente, que coincidência. Na hora, eu bati o olho e falei, não pode ser, gente, é muita coincidência. Quase que 20 anos depois, o cara me aparece de novo. Mas foi isso. Bom, vamos falar agora de um erro médico que ficou aí nas notícias, nos jornais. Então a gente precisa falar da Preta Gil. A Preta Gil que hoje, inclusive, tá fazendo uma cirurgia para retirada de um pedaço. E agora não sei exatamente qual é a cirurgia, mas eu li que ela tá fazendo a retirada aí de um pedaço do intestino, né, um pedaço lá de onde está o tumor. Então aqui vibrações positivas para Preta Gil, né, que ela consiga passar aí rapidamente por todo esse processo. A gente sabe que essa cirurgia agora não é uma cirurgia fácil. Se não me engano, ela vai colocar uma bolsinha de colonoscopia, né? Colonoscopia, né? Coloscopia, como é? Colostomia. Colostomia, colonoscopia é o exame. Uma bolsinha de colostomia e certamente aí vai passar por, né, uma fase mais complicada, mas a gente tá aqui, ó, dando energia positiva, mandando para ela. E olha só, parece que foi uma matéria aqui que a Preta Gil foi diagnosticada, já tava com o problema do câncer no intestino, tava fazendo uma turnê com a família, foi pro hospital e no hospital falaram que ela tinha gases. E aí a gente fala aqui em erro médico, né? Na verdade, eu acho que ela de fato deveria estar com o gases naquele momento, mas não foi verificado a fundo, porque não é numa consulta médica lá num hospital, num pronto-socorro, que você resolve uma situação como essa. Tem que fazer o exame, né? Tem que se aprofundar. Acho que as pessoas vão muito no superficial, no pronto-socorro, e não dão aquele processo, porque o médico do pronto-socorro fala pra gente, ó, eu tô resolvendo agora, mas depois você tem que ir atrás. E as pessoas não vão atrás e acham que houve erro médico, não houve? Como é que é essa questão do pronto-socorro, doutor? Então, o que nós podemos aprender com o caso da Preta Gil? Isso é super importante. O que acontece? Ela teve uma dor abdominal, estava numa turnê e foi a um pronto-socorro e teve aquele atendimento de pronto-socorro. Que é um atendimento superficial? Para resolver o problema do seu sintoma. Pronto-socorro não é investigação. Resolve o sintoma. Resolve o sintoma. Se eu estou com, por exemplo, se eu chego com febre, dor abdominal embaixo do lado direito, eu tenho que ir no pronto-socorro e aí eu faço uma palpação e vejo que aquilo ali é um apendicite aberto. Eu resolvi o problema. Se algum de nós aqui nessa Por exemplo, mesa, o Fernando chega lá num pronto-socorro com essa questão dele, com a dermatite e tal. ele provavelmente, o médico vai olhar, vai orientar que ele procure um médico ambulatorial e não vai fazer o diagnóstico dele no pronto-socorro. Isso precisa ter um entendimento. O entendimento é o seguinte, por exemplo, por que não existe erro médico em dor precordial, em dor no peito? É muito baixo. Por quê? Porque você sabe, hoje, se você tiver uma dor no peito, você quer ir para o INCOR, você quer ir para um cardiologista que veja, faça um eletro. Eu tenho azia, às vezes vou para o hospital achando que eu vou morrer. Eu tenho dor no peito. Muitos dos casos é azia, mas muitos dos casos é um infarto. Qual é a porcentagem de erro no infarto? 1,65. Por quê? Porque eu tenho uma conscientização da população e da equipe médica para isso. Eu tenho um protocolo já bem estabelecido para
dor torácica. Aí, é verdade, chega no hospital, você é atendido diferente, né? E Quando você tem uma dor torácica. até existe um exagero no uso, até um super uso do cateterismo. Porque quanto maior eu aumento minha sensibilidade para essa dor, mais eu vou utilizar o exame. E aí eu consigo realmente diminuir. Mas um abscesso nas costas, na coluna, no ossinho da coluna, o erro chega a ser mais de 65%. Então eu não tenho como, assim, o conhecimento é muito amplo. E aí, só para a gente terminar, do caso da Preta Gil. Hoje, o câncer em pessoas abaixo de 50 anos vem aumentando exponencialmente. Sério? Até então, se achava que esse câncer de colo era para as pessoas acima de 50 anos. Mas existem sinais e sintomas do caso de quem tem um tumor de colo que chama atenção e que eu tenho que botar esse paciente na fila rapidamente para fazer uma colonoscopia, que é o exame de eleição para a gente fazer uma biópsia do tumor. Se tem uma constipação a longo tempo ou tem sangramento. O protocolo para câncer de colo retal se você acima de 50 anos, você tem que fazer uma colono. Mas se você antes disso tem antecedente familiar e tem constipação com sangramento, isso você vai fazer antes dos 50. Então, vários cânceres têm aumentado no tubo digestivo mais cedo. E isso ainda não tem um protocolo que eu consiga estabelecer quem vai e quem não vai. Entendi. Porque eu não posso também estourar a fila. Todo mundo vai fazer colonoscopia, porque vocês estão acostumados a ver a fila do SUS para exames, para Sim. cirurgia. Então, esse é um dilema. Mas eu acho que você colocou muito certo essa questão do pronto-socorro. O pronto-socorro vai lá para resolver aquele sintoma. Por exemplo, no caso do Fernando, chegou lá, podem te dar uma injeção de corticoide naquele momento para cortar aquela questão grave que você estava no momento, mas ela vai daqui, você sai e procura um dermatologista. É isso? Exatamente, foi o que aconteceu uma vez. Eu tava com uma celulite bacteriana ocupando minha perna inteira. Tava totalmente vermelha. Aquela que fica vermelha, Isso, inchada. vermelha, inchada, com Isso é certeza. perigoso, hein? Sim. O médico, ele me deu benzetacil, penicilina. Doutor, benzetacil não pra Não é? pele. Tô errado, é isso mesmo, né? Provavelmente não é o antibiótico de escolha Sim. para alguma situação. Então ele deu para resolver a questão da celulite, porém esqueceu da pele. Sim. Aí, inclusive, ele me deu benzetacil durante 2 fins de semana. Ele prescreveu pra tomar durante 2 fins de semana benzetacil, só que eu voltei no dia seguinte no hospital, porque não tava melhorando. O médico me internou na hora, falou, seus leucócitos estão muito altos, não tem jeito, vai ter que internar. E, inclusive, o antibiótico que o doutor prescreveu pra você não faz efeito contra esse tipo de bactéria. Entendi. Ou seja, eu tomei um benzetacil à toa e ainda fui internado depois. Meu Deus do céu. As situações acontecem, né? Mas essa questão da celulite, eu me lembro uma vez, a minha ex-mulher estava no rosto e foi internada na hora, porque é muito grave a Porque você celulite. tem risco de fazer uma trombose, tem uma Isso. série de riscos aí. A questão do conhecimento que a gente tem, assim, os hospitais, a tendência dele é protocolar. De protocolos específicos. Uma celulite, eu tenho o protocolo X, usar esse antibiótico, eu tenho os critérios de internação, eu tenho um critério de se é jovem, se é idoso, um diabético, paciente idoso, que tem uma insuficiência vascular na perna, ele tem prioridade de ser internado. Você tem critérios dependendo da sua, e alguns exames que dão suporte disso. Entendi. Isso é fundamental, porque o atendimento em massa, e nós temos uma questão que é muito preocupante hoje no Brasil. Eu tenho muitos médicos formados e muitos médicos não fizeram residência médica. Ah, é? Eu tenho que capacitar esse médico, eu tenho que dar suporte de decisão para ele no pronto-socorro para tentar diminuir. E a gente esse ainda fica tipo de chamando risco. os médicos lá da Colômbia, da onde é que vem no mais médicos lá, né? Se a gente tem tanto médico aqui, né? O problema, esse é o outro problema. Aí é o outro, porque os médicos não querem ir para um lugar longe, né? Tem essa história, tem né? essa história aí. É. E hoje os médicos que vêm de fora Aceitam ir para a ir pra localidade. Você ir, por exemplo, para Breves, que é uma cidade no meio do Marajó, Entendi. que se você ou vai de barco ou vai de avião. O barco são 12 horas e o avião é um teco-teco. Aí o médico que vem de fora aceita. esse Aceita. emprego. Não, mas tem médicos brasileiros que também aceitam. também, então, né? tem muita Entendi. gente. Mas Existe, assim, existe a discussão é como eu faço a melhoria do sistema.
Sim, eu percebo isso. Acho que a gente tem que estar também tensionado. Fala, doutor. Eu acho que tem um problema também que a gente precisa se debruçar sobre ele, que é a questão da qualidade do ensino médico que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente tem um número hoje de mais ou menos 500 mil médicos no Brasil e tem uma projeção de que em 2035 a gente tenha mais de 1 milhão de médicos. Então, você tem faculdades aí abrindo que muitas vezes não oferecem a qualidade Mas necessária nem de ensino. fala isso, porque perto do direito, né? Pois Direito também. nós estamos bem pior, né? Justo, Mas mas... é 1.500.000. Pois é, rapaz, mas aí você pensa uma coisa, né? Um médico mal formado, estrago. Se um advogado mal formado pode causar um estrago, você imagina um médico mal Sim, formado. perde uma vida, né? A Exato. questão é que o advogado estraga um sonho, uma Exato, história. exato. Agora, o médico estraga uma vida, né? Uma família. E querendo ou não, né, bem ou mal, a gente tem aí, por exemplo, para falar da área do direito, a gente tem um exame de ordem ali que, querendo ou não, é um filtro, em alguma medida, Sim. para separar ali o profissional que vai entrar no mercado para que ele tenha condições mínimas de exercer a profissão. Em profissões como a medicina, por exemplo, a gente não tem isso. Então, o sujeito ele termina a faculdade, muitas vezes mal formado, com uma má qualidade de formação, Que loucura. não sabe interpretar um raio-x e vai atender por aí. Então, a tendência de você ter um aumento de falhas relacionadas à prestação de saúde, ela é de aumentar. Se a gente já tem um número alto hoje, a tendência é aumentar ainda mais. Então, é claro, aí entra tudo aquilo que o Dr. José falou. Existe a necessidade da gente procurar melhorar o sistema de assistência à saúde, você procurar garantir protocolos para que você tenha uma assistência mais segura, o mais segura possível, mas a gente não pode esquecer também que tem falhas que ocorrem, inclusive por má formação do profissional, e que tem sempre uma consequência para o paciente, para a família do paciente, que não pode também deixar... aquela história, a gente tem que melhorar o sistema, sim, mas a gente não pode também descuidar de reparar aqueles prejuízos que eventualmente sejam causados. Legal, né? Bom. Mandando um abraço aqui para Cláudia Neves, para Thaís Cristina, que está diretamente da Nova Zelândia com a Olha gente só. aqui. Um beijo, Thaís. Alessandro Segovia, um abraço para você, Alex. Almir Macedo, Maristela Daniel, Fernando Marmo Malheiros, ó, o paizão tá aqui com a gente, Fernando. Alessandra Rocha, obrigado aí pela audiência de vocês. Ó, chegou uma pergunta pra gente, essa pergunta aqui vou mandar direto pro doutor Luciano ali. Doutor, eu fiz alguns exames e levei ao médico do convênio. Segundo eles, os exames tinham alertado pressão alta e receitou alguns remédios. Isso me fez muito mal, resolvi consultar outro, que me informou que eu não estava com a pressão alta, e sim o meu colesterol é que estava alto, né? Acabei tendo alguns problemas por conta da medicação. O que eu posso fazer a respeito? Então, levei ao médico do convênio, segundo ele, tinha alertado pressão. Tá, a questão aqui, a pressão de fato estava alta. Agora, talvez tinha que pesquisar a fundo por que essa pressão estava alta, né? Olha só. Bom, aí o Dr. José é médico, ele pode até dizer melhor do que eu, mas assim, como leigo, acho que dá para dizer que pressão alta e colesterol alto, ele, em certa medida, caminham juntos. Estão ligados, né? O cuidado que a gente tem que ter, porque assim, a pergunta feita, da forma como ela inclusive foi colocada aqui, a resposta mais objetiva seria dizer o primeiro médico errou. Porque se ele fez chegou ali numa prescrição, enfim, depois eu fui consultar outro médico e o médico disse que não era aquilo que eu tinha, então o primeiro errou. A conclusão mais lógica e mais simplória que a gente poderia fazer. Não necessariamente. Os dois podem estar errados. O primeiro pode estar certo e o segundo está errado, e o segundo pode estar certo e o primeiro está errado. Então, assim. E os dois podem estar certos. Exato. Então, porque uma coisa, um quadro não anula o outro. Então, aí a gente entra naquela história que eu acho que é importante pontuar, Afonso. Nem tudo é erro médico. Né? A medicina ela não é uma ciência exata. Você tem, obviamente, o estado da arte ali, no sentido de você ter os protocolos, a literatura de consenso, você tem a boa prática médica que tem ali um senso comum, digamos assim. Por exemplo, né, quando a gente vai fazer uma defesa, né? Uhum. Então, por exemplo, a defesa chega para mim fazer, eu faço aquela defesa, eu pego uma tese que eu, Afonso, entendo que seja a mais aplicável. Claro. Você já entende que a tese mais aplicável é a outra. Tem subjetividade nisso. Tem, porque a questão cada um entende de uma forma, né? Aí a minha dá certo, a sua não dá certo. Você errou? Não. O conjunto ali... Então, aí, exatamente, o erro é o grosseiro. O erro é o grosseiro. O erro que ele é O passível erro é não apresentar a defesa. Isso, é perder o prazo. É perder o prazo, exato, é apresentar uma defesa sem nada. Exato. Então, quando a gente pensa na área da saúde, me parece que o raciocínio é exatamente esse. Quando eu vou falar num possível erro, numa possível falha de diagnóstico ou de tratamento, eu tenho que olhar se aquela interpretação que o médico fez do quadro que foi apresentado, ele está dentro do que a medicina
preconiza como uma boa prática, se está dentro do senso médio, do senso comum ali. Se é um erro grosseiro, por exemplo, sei lá, o sujeito está com uma fratura em 3 lugares da perna ali, qualquer um que olhar vai ver, e ele passa batido e não vê aquilo, sem dúvida que é um erro grosseiro e é passível de responsabilização. Agora, por vezes, há subjetividade nessa interpretação. E aí não quer dizer necessariamente que houve um erro. Tem que avaliar, obviamente, se está de acordo, se tem respaldo na literatura, aquele raciocínio clínico que o médico fez ou não. Sim. Tem que ver se É eles... complexo, Não é tão e simples superficial de como a dizer gente é acha, erro né? ou não é erro. né? Exato. Agora me fala uma coisa, e quando a gente vai num pronto-socorro ou num consultório ser atendido, doutor, e chega lá e o médico tá bêbado? E aí? A gente tá falando de erro, a gente tá falando de quê? Rapaz, De responsabilidade. pois é. Ó, vamos fazer o seguinte, Fernando, tem um vídeo aqui, vamos assistir esse vídeo aqui, depois vocês comentam. Produção, consegue colocar o vídeo aqui do médico animadíssimo? O que ele digita ali, né? Que ele não digita nada, ele tá tocando bateria. Rapaz. Você fugia, Fernando? Olha, nem entrava no consultório. Rapaz. É que não dá pra saber se tá bêbado, a gente acha, né? Ele tá loucão, né? A gente Toma um Não, remédio ali, mas- daquele negócio pra ficar acordado. Uma coisa que a gente tem que entender é que o médico também é humano e Claro. você tem profissionais De todo tipo. de todo tipo. Você tem profissionais competentes, você tem profissionais alcoólatras, viciados em medicação, Verdade. como toda profissão. claro. Tá? Como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha. O médico, quando ele vai trabalhar numa organização, numa instituição de saúde, a gente faz lá o quê? Checa se ele tem um CRM, com isso eu evito que ele seja um que não tem um CRM. Eu vejo se ele tem algum processo ético correndo no Conselho Regional de Medicina. Eu tento ver se ele tem alguma outra queixa em outro serviço do comportamento dele. Com isso, a gestão da unidade, do hospital, são responsáveis por isso. Não é só o médico lá, né? O médico que tem comportamento agressivo, que diz coisas Como inadequadas. tem advogado agressivo, Exato. que diz coisas Isso aí é inadequadas. comportamental. Sim. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter regra na minha instituição. Tá? Se for no consultório dele, você tem a opção de denunciar no CRM. Claro. Tal. Mas nas instituições, por isso que Tem as ouvidorias, as né? ouvidorias no serviço público, tudo, por isso que a certificação nos dá processo de garantia que eu não vou ter esse tipo de profissional. Por exemplo, todo hospital certificado, ele exige que o médico tenha residência. Uhum. Isso é fundamental para a melhoria do sistema. Porque o que não existe é transparência no sistema que você vai escolher o hospital. Você escolhe o hospital como? Porque alguém te indicou, tal, mas você não vê a performance desse hospital. Quantas cirurgias ele fez por ano? Quantas complicadas? Quantos erros médicos? Entendi. Isso é fundamental para essa escolha, como você escolhe o seu seguro de carro. Mas isso não é divulgado, né? A gente não, Não é tem esses advogado, números, né? porque a sociedade não exige, a gente precisa educar. Eu vou fazer minha endoscopia onde? No hospital certificado. Minha endoscopia é com uma medicação anestésica como Propofol, tem que ter um anestesista acompanhando. Nossa, eu adoro tomar anestesia. Aquela que você dorme. Nossa, que volta, delícia, não é? Volta, o que aconteceu? Já terminou? Por falar nisso, ó, o Propofol que você falou, que é o que quando eu tomo, faço a endoscopia. Como eu já fiz muita endoscopia na vida, já perdi a conta, então eu sei bem, conheço bem a anestesia. Então eu sempre brinco, falo, nossa, é muito delícia. Eu tenho 3 filhos, então depois você tem filho, você não dorme mais, né? Vocês sabem disso, né? A Fernanda ainda não, mas... Eu sei com o meu irmãozinho lá em casa. É verdade, tem um irmão pequenininho, né? Sim. Não dorme mais, mas a gente não dorme não por causa do bebê, não dorme de preocupação, né? Você tem aí uma filha de 32, você tá me contando aí que vai ser vovô. Pensa, a gente... É preocupação o tempo todo. E, gente, por que eu tava falando isso? Que eu até me perdi Eu aqui te agora. contar uma coisa. Olha, a filha é igual videogame.
Cada fase é mais difícil. Isso. Não importa qual é a idade, ele sempre vai dar trabalho. Não, mas é isso mesmo. E aí o Propofol tava dizendo, como você não durmo mais, 3 filhos, não sei o que lá, então eu adoro tomar endoscopia, fazer endoscopia e tomar injeção. E o Michael Jackson tem aquela questão de que ele ficou viciado Ele no não dormia mais, Propofol. né? Então ele não dormia mais, só dormia através da medicação que é o Propofol, que é esse aí, e tinha um médico que ele contratou para dar injeção nele todo dia lá e ele tomava. E esse médico foi condenado, né? Por Porque homicídio acabou culposo, né? por homicídio, né? Isso é uma questão. Por exemplo, hoje nós vivemos uma situação complicada no mundo do uso desse tipo de medicação para você dormir, que vicia e que põe em risco a vida sua. Fentanil é uma medicação muito usada, muito debatida. Esses opiócidos são uma epidemia no mundo. Zolpidem, né? Que falam muito. Né? Exato. Existe uma a indústria farmacêutica que criou essa medicação, ela tinha todos os estudos mostrando que vicia. Hoje é um problema de saúde pública no mundo e que chama a atenção dessa falta de compromisso. Não é? Assim, às vezes você faz um medicamento que é muito bom, mas ele é específico para aquela situação. Não é para usar de forma inadequada ou em outras situações. Esse medicamento viciam e hoje é um problema. Como foi a Dolantina durante muito tempo, que é mais antigo aí na área. Nossa, Dolantina, me lembra também, eu já tá? tomei essa daí. Que o médico Você vê que eu ficava... tomei já. o paciente ficava viciado, vai no pronto-socorro, briga... A porque quer Dolantina, eu vou medicina. dizer quando eu tomava. Eu tomava quando eu tava muito ruim de saúde. E aí no pronto-socorro me davam esse remédio para eu dar uma acalmada, porque eu tava muito ruim de dor, passando mal por causa desse problema todo aí. Fernando, vamos falar de uma outra matéria aqui. Essa matéria que eu acho que também falou muito na mídia, que foi o caso da Clara Castanho, né? A Clara Castanho aí, ela teve aquela situação de ter tido toda uma história, né, que para ela era uma história desgastante, uma história triste, divulgada. Só que ela confiou num hospital, ela confiou num médico, numa enfermeira, ela confiou a história dela ali dentro e aquilo foi vazado, foi vendido para profissionais. Fernando, qual a tua opinião sobre isso, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o médico e o advogado, mas você, como estudante de direito, o que você enxerga nessa situação da Clara Castanho? É antiética? A gente tem problemas aí com a LGPD, talvez com a Lei Geral de Proteção de Dados, a divulgação de dados de um paciente. O que você enxerga com isso? Um comentário. Então, eu enxergo que foi muito mau caratismo por parte do médico e da equipe médica que divulgou essas informações e principalmente por parte do jornalista que divulgou pro Brasil inteiro, né? Um momento de desespero, de dor, de angústia para uma mulher. E infelizmente isso acabou vazando pro Brasil e acabou fazendo ela ficar pior ainda. Foi uma situação ruim. Mas nesse caso aí, eu nem sei se foi o médico, né? A gente teve parece que foi a enfermeira, que parece que a informação vazou, não foi? Eu não lembro exatamente da matéria. Eu vou ler a matéria aqui só para a gente saber exatamente o que aconteceu aqui. Para especialistas, a conduta de profissionais de saúde no atendimento da atriz Clara Castanho foi antiética e antiprofissional, além de criminosa. Olha isso. No caso do vazamento do sigilo médico, a atriz de 21 anos revelou em junho do ano passado que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para adoção. Ela divulgou uma carta aberta para a história ser divulgada por sites e redes de fofoca sem o seu consentimento. A minha história se tornar pública não foi um desejo meu, afirma ela no texto. Na consulta e contou ter sofrido violência sexual, Clara disse que o médico não teve nenhuma empatia. Ele me obrigou a ouvir o coração da criança e disse que 50% do DNA eram meus e seria obrigado a amá-lo. É que ninguém está preparado para lidar com uma situação dessa. Então aí até eu nem julgo o médico aqui, porque de fato a gente não está preparado para uma situação dessa. O que você vai dizer para uma pessoa dessa, né? Uma que sofre uma situação como essa. Agora vamos falar de desdobramentos? Falar com o doutor Luciano. E aí? Que desdobramentos jurídicos nós podemos ter aqui? Processo contra o hospital, processo contra os médicos. Aqui a questão é só cível, é uma questão que fala em crime, não sei. Como eu falei até no início, né, Afonso, você quando pensa na responsabilidade, você pode ter 3 esferas, né? Você tem a esfera criminal, em alguns casos, você tem a esfera civil e você tem a esfera ética profissional, né? Onde o profissional ele vai responder perante o conselho ao qual ele está vinculado. Eu diria o seguinte, Afonso, em primeiro lugar, não cabe ao médico ele julgar as escolhas e as opções do paciente dele. Eu acho que existem escolhas que são muito pessoais e o médico não pode entrar em juízo de valor com relação a isso. No caso específico que a gente está discutindo, se ela queria entregar o filho para adoção ou não, se queria... Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem que atuar como médico no melhor interesse da paciente dele
mas sem juízo de valor, eu acho. Acho que é mais ou menos por aí, primeira coisa. Em segundo lugar, a gente tem a questão do sigilo profissional, que quando a gente pensa na relação médico-paciente, o sigilo ele é tão sagrado como se a gente for pensar no sigilo do padre com a pessoa que vai se confessar com o padre. Mas a questão é que quando você confessa pro padre, o padre não anota num papelzinho lá o que você Exato, confessou. tem esse detalhe. Ali o médico fica sabendo, mas tá no prontuário, tá não sei o Exato. que lá, e fica todo mundo sabendo. Hoje em Exato. dia é sistema, vai, aquilo, né? Exato. Mas a preservação do sigilo, enquanto um aspecto que está intimamente relacionado até com a dignidade do paciente, né? Quando a gente vai procurar um médico, a gente fica completamente desnudo no sentido de tudo que a gente é, de tudo que a gente sente, dos nossos receios, das nossas fragilidades, elas ficam ali expostas para quem for. Então, por isso que é importante preservar essa relação de uma maneira adequada. E você tem razão, hoje em dia os dados ficam ali à disposição num muito prontuário, pode vazar, como já aconteceu, não só no caso dela, mas de outros casos Por também. isso que eu acho que nesse caso, talvez a responsabilidade maior seja do próprio hospital. Do hospital. Porque o hospital é o detentor da documentação. E responsável pela guarda do prontuário e dessas informações. E também né? de quem tá ali dentro. Ah, mas foi a enfermeira que vazou. A responsabilidade é do É do hospital. empregado, aliás, empregador, né? Exatamente. Você acha isso? Doutor, Com e aí? certeza. Como é que o senhor enxerga essa situação? Eu acho isso bastante interessante. A gente achou legal o vídeo do médico bêbado, que o celular é uma grande arma. É verdade. Hoje é, meu Deus. O George Floyd lá dos Estados Unidos, a morte dele foi registrada para todo mundo. Então, é uma arma poderosa. Mas como é que eu vou fazer isso numa instituição que tem 5.000 pessoas circulando por dia? Como é que eu vou garantir que ele não vai usar o celular, que ele não vai tirar uma foto do prontuário, que ele não tem um famoso, ele não vai passar um WhatsApp que o famoso está internado lá? É sem controle. É uma coisa dificilmente. Tem várias políticas dentro, de punição, de o celular não ser permitido durante certo. Existe bloqueio para esses famosos para que não quem vai atender ele já seja específico, treinado, mas o cidadão comum fica muito exposto. Então, esse é o dilema das redes sociais, de todo hoje que a gente tem do celular, porque eu tenho uma coisa que registra. Essa questão comportamental, o Luciano tem razão, eu não posso julgar valor, minhas opções. Mas eu acho que é um desafio, nós vamos ter muito que discutir isso. Essa informação, ela circula por todos os lados, ela vai para o convênio, ela vai para quem paga, ela vai para vários lugares circulando. Então, são milhares de pessoas que podem acessar aquela informação. Então é muito difícil. Mas é um desafio. Mas aí, num caso como esse, uma perícia para descobrir de onde vazou a informação? Para saber se O próprio caso da mulher do Lula, quando morreu, A Marisa, a Marisa que mostraram as fotos dela de forma muito pejorativa, horrível, foi um momento muito ruim. Daí foi um despertar. Os hospitais todos ficaram preocupados, começaram a ter políticas específicas, orientações, recomendações, vendo o impacto e da responsabilidade do próprio profissional quando divulga isso. Juridicamente, né, Afonso, aí só para dar o aspecto jurídico da coisa, você falou, mas aí a gente tem que provar, né, como é que isso vazou, quem que foi o responsável, se tem como ver câmera, alguma coisa. Às vezes você consegue identificar quem vazou aquela informação, às vezes você não consegue. Mas o fato é que mesmo não conseguindo, houve uma falha do hospital, que aí juridicamente a gente sabe que vai responder objetivamente ali pelos danos que o paciente veio a sofrer em razão do vazamento daquelas imagens, daqueles dados e tudo mais. Então ele vai responder de um jeito ou de outro. É um caso bem complicado. É bem delicado, é bem delicado. Bom, mais uma pergunta que chega pra gente aqui, olha. Doutor, eu sou testemunha de Jeová e de acordo com a minha religião, eu não posso fazer transfusão de sangue. Eu sofri um acidente o mês passado e precisei de uma transfusão. O hospital e os médicos estavam cientes da minha crença, mas ignoraram. Tentei entrar com uma ação, mas não deu em nada e me sinto lesado. O que eu posso fazer? Rapaz. Mas, gente, vamos lá. Eu tô com uma situação. O cara é testemunho de Jeová. Se eu não der o sangue, ele morre. E aí? E a gente fica entre a cruz e a espada. Como que faz um médico numa hora dessa, doutor? Não, nós temos duas posições aí hoje que não existe consenso nem no direito, né? Que é o meu direito da minha crença, em que eu não quero, e o direito à vida. Exato. Tá.
muito, por exemplo, Mas na hora, qual tem mais força? O direito à vida ou o direito à minha crença? depende do entendimento que aquela organização tem para esse caso. Se já teve casos passados, aí a organização, a instituição toma uma posição. Eu, por exemplo, tem muitos hospitais fora do Brasil que são especializados em testemunha de Jeová. No próprio São Paulo tem hospitais que atendem essa população. Ah, é? Porque é muito difícil. O próprio Supremo não conseguiu definir isso, até onde eu li, algo que pudesse definir isso. Vai muito da crença e tem julgamento pessoal. Tem médico que não aceita e faz a transfusão. Porque o direito à vida E aí ele lá tá na- errado ou é o Não, entendimento eticamente dele? não. Não, é o que ele entende. Porque ele diz que ele não pode deixar de preservar a vida. Então, isso é uma questão muito de políticas mesmo, da instituição, de amadurecimento da instituição para poder. Agora, você fazer isso no sistema, aí precisa ter uma coisa mais de justiça definindo claramente isso. Hoje, Afonso, você tem, até na jurisprudência não existe consenso, você encontra decisões nos dois sentidos. Algumas dizendo, não, tenho que preservar o direito à vida acima de qualquer coisa, então, diante de uma situação de urgência ali que tem risco de vida, faz a transfusão Eu e faria. ignora a autonomia do paciente. E tem outras decisões também recentes que falam que não, que deve prevalecer a autonomia do paciente na medida em que ele esteja fazendo uma escolha livre e consciente, ele seja capaz, obviamente, de fazer essa escolha. Quando a gente pensa no estudo da bioética, que leva em consideração esses conflitos, né, de vida, escolha, autonomia, dignidade da pessoa e tudo mais, existe uma tendência da gente procurar respeitar a vontade do paciente, desde que ele esteja consciente, inclusive, dos riscos até mesmo de morte. Mas num caso como esse, ele pode assinar, a família, né? Não tem aquela Ele questão. tem os termos de consentimento e tudo mais, então ele pode Mas dizer... tem médico que fala, não vou. Tem seguir isso. porque não há segurança jurídica hoje para o médico virar e falar eu vou respeitar a vontade do paciente. Ele corre o risco de respeitar a vontade e depois Aí que sofrer tá, um o direito processo. é uma ciência que também deixa a gente inseguro, né? Deixa, Porque como é que deixa, você sabe deixa. o que você faz? Em certa Se medida. faz, se corre, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se você dá o sangue, é porque você deu sangue. Se você não deu, é porque você não... É bem complicado. Mas você sabe de uma coisa, Afonso? Essa questão da testemunha de Jeová, eu acho que ela é mais polêmica, por assim dizer, porque tem o componente religioso envolvido, né? Quando a gente tira o componente religioso, fica mais fácil da gente respeitar a vontade do paciente. Te dou um exemplo. Pensa num paciente com câncer, que ele simplesmente vira e fala, eu não quero fazer tratamento, eu quero deixar a doença seguir o curso natural dela e eu vou viver os meus dias, o meu tempo que eu tiver ainda com a melhor qualidade de vida possível. É uma escolha absolutamente pessoal, só que ela não é motivada pela religião. Quando é um paciente com câncer, por exemplo, a gente tem mais facilidade de aceitar essa escolha dele, né? Em contrapartida, quando é um paciente testemunha de Jeová, a gente tem uma certa dificuldade de aceitar essa escolha dele, porque tem o componente religioso. Aí eu acho que entra, inclusive, um pouco de preconceito da gente. Então, assim, se você me pergunta, a minha posição pessoal eu acho que tem que respeitar a vontade da pessoa, desde que ela esteja capaz, lúcida, de tomar uma decisão. O que não se aplica para criança, que aí é uma outra Mas e o discussão. pai e a mãe? Pois é, aí é uma outra discussão. Às vezes Tá, você nem tem vamos entrar. uma Nem criança vamos que entrar. precisa, aí você... Aí, Fernando, você concorda com o doutor? Você como um estudante de direito aí, o que você acha? Então, sim, eu concordo com o doutor de, no caso, respeitar a vontade do paciente, desde que ele seja absolutamente capaz, esteja lúcido, sobre consciência de seus próprios atos. Inclusive, eu gostaria de perguntar para o doutor, é uma dúvida minha pessoal mesmo. Anda. Caso o paciente tenha essa vontade e o médico respeite ela, não se enquadraria em ele deixar ele morrer, algo assim? Então, aí cai justamente dentro daquilo que a gente está discutindo, né, Fernando? Essa questão da segurança jurídica, né? Porque o médico ele pode se dispor a respeitar a vontade do paciente, mas aí ele vai se questionar, mas se eu fizer isso e esse paciente morrer, eu vou responder por homicídio ou vou ser processado pela família eventualmente? Então, o que... Eu acho que tem que fazer tudo que dá, porque depois você vai ter dor de cabeça. Então, na verdade, assim, eu penso o seguinte, Afonso, depende do lado que você tá. Se você estiver defendendo o médico, você vai falar, médico, faz o que tem que fazer, porque é mais fácil você se defender depois numa ação indenizatória do que responder por homicídio. Se eu estiver do lado do paciente, eu vou falar, tem que respeitar a vontade do paciente. Então, vai também ali, e por isso que a gente tem decisões diferentes para um lado e para outro Ó, também. a gente tem aqui o pai do Fernando, tá aqui com a gente no chat, tá dizendo aqui que ele já advogou para um cliente que ao fazer uma cesárea teve um bisturi esquecido. E aí teve aí uma procedência numa indenização, né? Que acabou esquecendo lá. E também ó, realizou também aqui também advogou para uma médica que tinha várias especialidades, mas não tinha a mais específica para fazer a cirurgia, o bebê acabou falecendo.
São situações muito tristes, assim, que acabam acontecendo, né? Que a gente não quer que aconteça. Bom, a gente tem aqui, já que ele está falando aqui de caso aqui de, né, de nascimento, de médica, de ginecologista, a gente tem uma matéria aqui que é de uma ginecologista que levou soco do marido da paciente e foi preso após as denúncias de crimes sexuais. Essa questão de problemas com médicos obstetras, né? A gente tem visto isso com frequência. A gente teve aquela questão do anestesista, que com o celular foi gravado aquela cena esdrúxula, nojenta, né? E aí ele foi penalizado, enfim. Aqui nesse caso, a gente tem aqui um ginecologista que levou um soco do marido, porque o homem mostra aí agressão, né? Que ele diz que era um abusador de mulher, tal, e ele faz uma denúncia. A gente tem aquele caso do médico Dr. Kalil, né, que também teve uma questão de violência obstétrica, né, que é algo novo, violência obstétrica, né, a forma que ele tratou, e os desdobramentos disso, né, porque no caso do Dr. Kalil, a gente teve aí desdobramentos, ele ainda parece que vai ser julgado, ainda vai ter toda uma questão aí, mas nós temos aí uma destruição na família do Dr. Kalil. Né, o Dr. Kalil aí, a mulher acabou se suicidando, né, da pressão que foi para cima dela, de tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma questão muito. Tem que tomar muito cuidado com tudo, né? Eu acho que esse é um tema extremamente do momento que a gente vive atual, Sim. da questão das mídias sociais. A destruição de um caso desse, da pessoa, não se Não respeita precisa julgar nada. na justiça, né? Já foi Já julgado foi ali. julgado, não tem Já foi julgado, recuperação. não tem. Se a gente pegar a escola de base, que depois ficou provado que não tinha nada contra eles, mostra um caso mais que houve um julgamento e a mídia social, ela destrói qualquer coisa, qualquer personalidade hoje. A questão da ginecologia e a obstetrícia é um problema no mundo todo, porque hoje falta obstetra em muitos países do mundo, porque tem tanto perigo, tanto risco, né, na gravidez, que acaba sendo. Hoje, quem paga a indenização, o seguro mais caro nos Estados Unidos são os obstetras. Ah, é? Porque tem muito processo em cima disso. Porque os Estados Unidos é um país do processo, né? Então, mas assim, o que é importante a gente ter aí? O caso da ginecologia tem uma forma da gente resolver isso. O ginecologista hoje, nas instituições, hoje adotam que esteja sempre a enfermeira acompanhando a consulta. Porque isso eu tenho uma testemunha lá para evitar esse tipo de caso. Mas que situação, que momento que a gente vive, né? De desconfiança. Porque você tem o médico que é abusador e você tem a mulher que é abusadora. Não tem a médica abusadora? Não, a paciente. Ah, entendi. Que ela acha, ela quer seduzir o médico, e se o médico não faz alguma coisa, você tem os dois lados. Entendi. Em quem que você vai acreditar? Por isso da importância de ter sempre alguém junto, uma enfermeira acompanhando. Tem juízes, quantos juízes sofrem esse tipo de assédio? Eu tenho amigos juízes que já contam história de pessoas que no interior, principalmente, que sendo seduzido por uma mulher lá, e que ela diz que vai gritar, vai denunciar que ele agrediu ela sexualmente. Então nós vivemos num dilema muito Nós grande. vivemos um momento muito complicado nessa questão de assédio, De né? assédio é uma coisa complicadíssima. Mas bem falado. Eu acho que isso é uma situação que tem acontecido. Vamos lá, que chegou uma pergunta aqui. Antes da pergunta, a Milena tá chegando aqui. E eu sei que você tá na tua casa, aí dá aquele momento da fome. Ai, que delícia, eu quero comer alguma coisa gostosa. E eu quero indicar para vocês aqui o Pretzel Bits. O Pretzel Bits, olha, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês aqui. Porque, gente, isso aqui é algo que... Nossa, agora eu não vou conseguir nem falar aqui. Eu vou até passar a palavra para meus convidados aqui e eu vou começar a comer. O Pretzel Bits é aqui na Barra Funda. Você pode pedir pelo iFood. Se você no iFood lá, colocar lá uma mensagem e tal, olha, tô pedindo através do... Porque eu vi no Pod Legal e tal, você tem aí 10% de desconto. Se você ligar pro Delivery, tem 10% de desconto. Então já anota essa promoção bacana que é aqui com o nosso Pod Legal. Mas o bacana é que você tem aí pretzel de todos os sabores. Tem de
dos salgados, dos mais variados. Tem o de salsicha, que ele vem com queijo cheddar, que é muito gostoso. Os doces, então, tem uma variedade aí, que tem de prestígio, tem de chocolate. Agora, o meu preferido é esse aqui, que é o de canela, açúcar e doce de leite, que é o que eu vou deixar aqui para vocês, meus convidados. Mas eu vou comer um aqui, deixa eu pegar um garfinho aqui, que eu não vou conseguir, viu? Deixa eu ver aqui. Quem que vai comer? Vocês vão ter coragem, doutores, ou vão comer depois só? Comer depois. Depois, senão se eu comer aqui no ar, a minha nutricionista depois vai brigar comigo. Então, O problema é que você come um, aí você quer outro. Fernando, você vai passar mesmo? Olha, eu vou aceitar, Vai, doutor. come um, Vou poxa. aceitar. Ó, o pessoal tá falando, nossa, quero muito. Muito obrigado. Pega aí um. Vou aceitar, porque não dá nem pra resistir. O cheirinho tá Não, é muito bom. Aceitam. Deixa aqui. A nutricionista. Bom. Mas diz que esse aqui não tem problema, esse aqui é é light. light, então tudo Porque bem. esse aqui, né? Mas ó, fica a dica então, pra você quando estiver passando pela Barra Funda ou nas imediações, entra no iFood, quer comer uma coisa gostosa à tarde, bateu aquela fome, vai lá, Pretzel Bits, você não vai se arrepender. Eu já quero comer mais um aqui, mas não dá, eu tenho que falar as coisas do programa aqui. Mas eu vou, enquanto eles vão falando ali, eu vou comendo mais um. Pergunta que chegou pra gente aqui. Doutor, eu tenho 18 anos e engravidei. Os meus pais não sabiam e eu resolvi ir até uma ginecologista para confirmar. Minha mãe resolveu me acompanhar e chegando lá entrei sozinha. Conversei com ela, fiz alguns exames e deu positivo. Expus que queria interromper e ela chamou minha mãe e contou tudo, além de falar que eu era imatura e irresponsável. Me senti lesada sobre a lei do sigilo médico. O que eu posso fazer? Na verdade, aqui ela não era menor de idade. E aí? Essa história aqui? Acontece isso? E você tem várias situações, não é só dessa. Fernando, passa para mim o prédio aqui, quando o doutor questão- fala, eu vou comer mais um monte. A questão, por exemplo, que você tem um dilema extremamente sério. Por exemplo, a esposa, o casal vai no médico, vem um exame positivo de sífilis de um dos dos pares. De um só. De um só. E não pode ser só um. Não pode. Pelo menos é? se tiverem na fase mais intensa do namoro, do casamento, né? Não pode. E se não tiver, tem a traição. Então, em toda situação, qual o dilema que o médico sofre de como ele vai falar isso, respeitando o sigilo, respeitando. Então, essa questão, ela é extremamente... Vocês são novos, mas eu vivi a época de quando surgiu o HIV. Nos anos 89, eu era formado e eu tinha uma enfermaria de 20 pacientes com AIDS. E quando você tinha que falar para o paciente no ambulatório, que ele tinha que contar para o parceiro que ele tem a doença, que o parceiro precisava fazer o exame. E a gente não podia chamar o parceiro e dizer que tinha, porque você está quebrando o sigilo. Então, são situações Nossa, complicado isso. complicadíssimas. E a gente fica achando que na prisão é fácil. Não, não é muito fácil. Eu tenho que ser convincente que ela deveria contar para os pais, tá? Porque ela pode correr um risco se ela optar por interrupção da gravidez. Isso tem toda uma implicação. Mas nesse caso, a médica não devia ter chamado a mãe em contato. Não. Aqui Ela houve um tem erro. que convencer. Ela tem que convencer A paciente de a fazê-lo, contar. né? Exatamente. Porque ela não pode estar sozinha no momento desse, né? Exatamente. Tem todo um risco aí. Tem me permite, Afonso, Pode, eu tô comendo eu aqui. vejo duas questões aí importantes da gente avaliar. A primeira é o fato da paciente manifestar o interesse de interromper essa gravidez, né? E se a gente olha pelo lado jurídico, já tem um Primeiro que a médica não poderia nem falar sobre, A né? médica, na verdade, nem poderia fazer um procedimento para interrupção, porque a gente sabe que existem as hipóteses legais de cabimento ali para uma interrupção de gravidez, como no caso de estupro, por exemplo. Enfim, se não é o caso, a gente não sabe porque não tem detalhes ali no questionamento que foi encaminhado, mas teoricamente, se não foi uma situação de hipótese legal de relativização ali que permita a interrupção da gravidez, já nem se poderia cogitar nessa possibilidade. O segundo ponto é a questão do sigilo, como o Dr. José bem pontuou, a paciente já era maior de idade, então teoricamente não deveria ser aberta essa questão para os pais, né? Enfim,
houve aí uma quebra de sigilo. O único aspecto que eu acho que é relevante pontuar é que o sigilo, ele, como eu falei, ele é importante, ele é sagrado, por assim dizer, mas ele não é absoluto. Tem hipóteses legais previstas na legislação de possibilidade de quebra do sigilo, né? Mas nesse caso... Nesse caso, não. Nesse caso, não e aí, eu justificaria. faço o quê? Quebrou o sigilo, e aí? A médica poderia responder do ponto de vista ético profissional, por exemplo, perante o Conselho de Medicina ali, sim. Mas não uma indenização civil. A indenização você tem Tipo, que... você contou pra minha mãe que eu queria fazer você isso. tem E isso que me causou problemas em casa. Então, aí você tem que comprovar o dano, né? Quando a gente fala ali da questão da responsabilização no âmbito civil, um dos pressupostos da responsabilização é a ocorrência de dano. Você pode falar num dano moral, por exemplo, ali, porque deteriorou a relação familiar, alguma coisa nesse sentido. Mas aí é necessário você ponderar sobre a existência de um dano. Aí ela pode responder do ponto de vista civil. Do ponto de vista ético profissional, sem dúvida, responderia sim, né, por essa quebra injustificada. Há situações em que a quebra é justificada, como na hipótese em que o Dr. José falou, de um casal, por exemplo, em que um tem um diagnóstico de AIDS, de sífilis, alguma coisa assim. Qual que é a conduta correta? É o médico conversar com o parceiro, o paciente ali que foi diagnosticado, falar, olha, se você não contar, você deve abrir isso para o seu companheiro, para o seu marido, esposa, enfim. E se ele não fizer isso, aí sim o médico poderia, sob a justificativa de justa causa, quebrar o sigilo para evitar um mal maior, que seria a contaminação de uma pessoa que tem ali uma doença contagiosa e tudo mais. Então existe essa possibilidade de relativização do sigilo em algumas situações muito específicas, não pode ser em toda e qualquer situação, não. Entendi. Bacana. Vamos lá, a gente tem um vídeo que chegou aqui de uma mulher que teve um braço amputado por erro médico. Até teve uma situação agora essa semana. Fernando, como que é o nome daquela funkeira que faleceu agora? Infelizmente não me recordo. Mas agora, essa semana, a funkeira foi a primeira funkeira do Brasil. A MC Kátia, que faleceu, MC Kátia. Eu acho que é a MC Kátia. Ela faleceu, ela tinha um tumor benigno e foi retirado, só que esse tumor causou uma trombose, que aí a trombose amputou o pé, que amputou a perna e ela morreu, né? E aconteceu uma situação como essa. Aqui não foi erro médico, foi uma situação... A gente não sabe também, né? A gente não sabe o que aconteceu ali no caso dela. Mas aqui nesse caso, a mulher teve um braço amputado por erro médico. E a gente viu essa semana um vídeo, acho que o doutor comentou quando chegou aqui, de um paciente que foi pro hospital e na perna que não era pra fazer nada, ele escreveu não. Verdade. E na perna que era, ele escreveu sim. Fernando, se você fosse fazer uma cirurgia na perna, você ia ter medo de operar a perna errada? Olha, medo a gente sempre tem, ainda mais falando de cirurgia, só de pensar já me dá um medinho. Você ia anotar sim na perna e não na outra? No desespero nunca se sabe, né? Mas olha, é interessante, né, fazer um negócio desse. É normal fazerem isso? Isso é um procedimento da cirurgia segura. Eu tenho que dizer a lateralidade. Então não é uma brincadeira do paciente? Não. Então quando vai fazer um negócio desse, faz uma anotação? Os hospitais que aplicam o protocolo de cirurgia segura faz a lateralidade. O cirurgião vai lá antes no quarto do paciente, marca qual é o local da cirurgia, tudo. Cada hospital tem um procedimento. Isso é o procedimento correto. Isso evita, porque muitos pacientes já foram amputados Na perna errada. na perna errada. Nós tivemos muitos Meu pacientes Deus, que que tirou o rim errado. Mentira. E como é que eu marco o rim certo que tá dentro de mim? E se existe uma série de procedimentos, você tem o exame de imagem, você tem várias pessoas que confirmam o lado do local. Na cirurgia, no procedimento, você se identifica, você identifica qual é o tipo de cirurgia. Então, tem vários procedimentos de segurança para que não ocorra esse tipo de evento. Não é fácil não, hein? Vamos ver o vídeo aqui, produção. Coloca o vídeo aqui da moça que teve um braço amputado aqui pelo erro médico. Agora eu vou chamar a sua atenção para um caso simplesmente absurdo de uma passista da escola de samba Grande Rio que foi internada para poder retirar miomas no útero, mas teve o braço esquerdo amputado. Ela foi internada para retirar um mioma e teve o braço esquerdo amputado. E aí, os médicos disseram para a Alessandra, de 35 anos, que ela, se ela não tivesse o braço amputado, poderia morrer de necrose. Eu não sou médico, mas eu fico um pouco com o pé atrás. Mas a Renata Igreja
ela tem todas as informações sobre esse caso para nós. Esses dias, Renata, eu mostrei no programa uma criancinha, a mãe que levou uma criancinha para poder fazer um tratamento no hospital. A criança tinha passado mal, acho que alguma coisa relacionada à questão de gripe. E chegou lá, a enfermeira amputou o dedo da criança. Agora nós temos um outro caso da passista, que foi levado para o hospital para retirar um mioma no útero. Agora eu não sei o que tem a ver o útero com o braço esquerdo, mas deixa a Renata Igreja trazer essas informações para nós. Bem-vinda ao nosso programa, Renata. Nesse caso, e agora até lembrando do caso da MC Kátia, que eu estava falando que teve uma amputação na perna, talvez a cirurgia de bioma ela possa desencadear aí essa questão da trombose com mais facilidade. Não sei, aí eu já estou criando aqui. Nesse caso, falta dado para a gente a gente analisar não sabe, se realmente houve aplicação de um medicamento, houve extravasamento, isso levou uma necrose, não teve jeito, a paciente acabou amputando o dedo. Mas precisa ter o dado. O que é muito importante nessa questão relacionada a incidente com dano é a história. Averiguar o que aconteceu, pegar todos os dados para que se possa fazer uma análise. O que o Luciano falou, que o escritório dele faz, que é muito importante. Tem uma equipe técnica que olha o prontuário, vê se a informação, vê se aquele input daquela informação é confiável para que se possa fazer um julgamento correto, uma análise correta do evento. Aí, nesse caso, é muito difícil a gente dizer o que ocorreu. Tá? No caso da Kátia, você, quando é internado, você fica acamado, tem mais de 50 anos, tem hipertensão, obesidade, outros fatores de risco, você tem um risco de trombose. Você toma uma injeção para prevenir essa trombose. Clexane, você que já ficou várias vezes internado. Os hospitais são obrigados a seguir esse protocolo, mas muitos hospitais violam esse protocolo. Isso é uma questão que, assim, quem dá autonomia para se violar o protocolo? Então, isso é uma coisa importante. A gente trabalha na EBSP nessa questão de ter esses protocolos, tem que ser rigorosamente cumpridos. Eles não podem ser violados. A violação é um dos principais causas de incidente. Tem um caso também que eu estava vendo esses dias que está acontecendo muito, essa questão da harmonização facial, né? As pessoas hoje em dia querem ser mais bonitas, querem ficar mais bonitas, e a harmonização facial parece que traz esse segredo das pessoas ficarem mais bonitas. E a gente está tendo aí vários problemas que eu vejo que não são médicos que fazem, né? São dentistas, são biomédicos, e parece que pode, né? Pode. O dentista pode fazer. O dentista pode fazer. E o biomédico pode? Não, acho que não. Biomédico, eu não sei. Porque eu tava ouvindo uma questão dessa. Mas vamos dizer, o dentista, né? E aí a gente teve aqueles casos de necrose. Por exemplo, o Naldo Bene teve aí uma necrose no nariz. Quase perdeu o nariz. Teve que ficar na câmara hiperbárica e tal. É erro médico? Isso é uma intercorrência? Olha aqui o caso do Naldo Bene. Olha o nariz dele, como é que ficou. Esse é um tipo de procedimento que tem seu risco. Você já sabe, você já faz sabendo. Saber que você tem. Agora, você precisa avaliar se você está fazendo um profissional que tem experiência, que já tratou vários casos. Porque, por exemplo, a intercorrência pode acontecer. Eu sempre digo isso. O médico, fazer a cirurgia, vários médicos fazem. Mas resolver se der um BO, são poucos. Então a gente tem que saber o médico que sabe resolver o BO. Né? Então, por exemplo, eu tive uma cirurgia na minha vida que eu fiz 40 cirurgias, eu tô vivo hoje porque o meu médico era bom em resolver BO. Por quê? Porque da cirurgia que eu fiz, eu peguei aquela bactéria Pseudomonas aeruginosa, eu fiquei ali dentro de um quarto, ninguém podia entrar, quando entrava aquelas roupas de abelha que não podia nem ninguém. Então eu fiquei muito mal ali, eu tive várias situações. A minha ex-mulher teve um tumor no cérebro, e fez a cirurgia, beleza. Depois de 2 dias da cirurgia, começou a vazar líquor pelo nariz. E aí que veio o problema. Né? A cirurgia em si foi fácil. Agora, o problema que vem depois é que você tem que ter um médico super. E quando eu escolhi o médico dela, eu escolhi por isso. Porque eu falei, se der merda, esse é o cara que vai resolver. E resolveu, e graças a Deus ela tá bem. Que é isso que importa. Agora, essas situações aqui pode acontecer, né? Você já tá sabendo. Quando você assina o terminho lá, olha, pode dar um problema. Agora, começou a ficar vermelho, o médico tem que olhar e já tem que aplicar Tem um líquido que tira o ácido que se coloca. É o eu não sei o nome agora, mas ele tira o ácido
hialurônico que foi colocado, né? No caso. Não, existe várias coisas. O paciente que se submete a esse tratamento, ele tem que estar muito consciente do risco e qualquer sinal, ele deve procurar o seu médico de origem, e a oxigenoterapia hiperbárica, a canoprovárica, ajuda muito nesses casos se for feito precocemente. Entendi. Então, isso é porque essa área do nariz é uma área Pouco pouco vascular, vascularizada. Então, você tem mais risco aí. E se você é fumante, se você tem alguma doença crônica, você tem mais risco do que uma pessoa normal. Então, isso tem tudo muito. O local que você fez, a experiência do médico, se ele fez todos os procedimentos de asepsia adequada, tudo para evitar uma infecção ou uma necrose nessa área. Legal, bom saber. Bom, vamos lá, agora a gente vai para a parte dos vídeos, pessoal. A gente tem vários vídeos separados aqui, vou querer ouvir um pouquinho vocês. O vídeo que a gente tem agora, será isso mesmo, produção? De uma enfermeira flagrada tentando tirar a vida de um recém-nascido que estava na UTI neonatal? Pô, para tudo, para o mundo que eu quero descer. Vamos ver. Essas imagens da câmera de segurança da unidade, que fica na zona oeste do Rio, mostram uma das ações de Simone dos Santos, de 41 anos. Ela aparece perto de um bebê, entrega um objeto para outra profissional e se reaproxima da incubadora. De acordo com a polícia, neste momento, a enfermeira pega uma tesoura que está em cima do equipamento, corta o catéter e tenta escondê-lo. 20 minutos depois, outra funcionária vai até o recém-nascido e percebe o problema. As investigações apontam que Simone rompeu intencionalmente o catéter de outras 3 crianças internadas. Todas passam bem, mas correram risco de sofrer complicações como hipoglicemia e infecção. Por isso, a enfermeira foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado. Como que uma pessoa faz um negócio desse? O perfil é de psicopata. Psicopatia, né? Porque não pode ser Sim, que uma não pessoa pode vai ser lá normal, e sai pode cortando ser o negócio da criança. Você vê que ela faz com a maior naturalidade, né? Tá. E quem garante que já não fez, né? Dessa vez foi filmado, né? Será que já não aconteceu em outra ocasião também? Que loucura! E também tem golpe de falso médico. Parece que as pessoas se passam por médicos, né? Teve um dia desses, uma aí que tava passando com o nome de outra aí, alguém descobriu, alguém ficou muito atento lá e descobriu e pegaram ela. Vê aí, produção, qual que é o próximo vídeo que a gente tem de golpe de falso médico? Prenderam no Ceará um homem que fingia ser médico. Que médico é esse que posta foto com ar? Prenderam no Ceará um homem que fingia ser médico. Que médico é esse que posta foto? O cara ganhava 40 mil reais por mês mentindo na cara dura. Quem ele pensa que é o Naldo? Não tem aquele programa Mais Médicos? Esse aí criou o programa Mais ou Menos Médico. Os pacientes começaram a suspeitar que esse médico era falso, porque ele atendia no horário e tinha letra bonita. Isso médico não tem letra bonita, né? E não atende no horário. Mas que situação chata essa, né? Mas a gente não sabe muito do caso, também não tem muito que a gente falar. Agora tem uma outra situação também da jornalista Priscila, né? Sobre um caso de erro médico. Coloca aí, produção. Eu sou a Priscila, sou jornalista há muitos anos, mais de 23 anos. Prenderam no Ceará um homem que fingia ser médico. Sou jornalista há muitos anos, mais de 23 anos. Além de fazer um trabalho comercial, eu tenho os meus portais e canais no YouTube independentes. E eu criei o canal Hospitais Mortais e também o canal Doenças, Infecções e Contaminações, em que eu falo bastante de infecções hospitalares, em especial no canal Hospitais Mortais, que é um canal assim direcionado a denúncias contra infecções hospitalares, que é crime, considerado crime. A jurisprudência considera a responsabilidade objetiva do hospital, quando o hospital causa infecções hospitalares aos pacientes, e é considerado pela Organização Mundial da Saúde efeito adverso, ou seja, é uma responsabilidade do hospital e dos médicos, né, da classe médica, tá? Então, por isso eu criei, né, o meu canal Hospitais Mortais, depois de ter passado por uma experiência pessoal, né, meu pai teve, eu levei meu pai. Nesse caso aqui, até achei interessante, Hospitais Mortais, mas acho assim um pouco forte o que ela fala.
Mas o que ela falou tá certo. Por exemplo, uma pessoa que pega uma infecção hospitalar, eu vejo muita gente que falece de uma infecção hospitalar. A responsabilidade é do hospital? Juridicamente falando, você tem a responsabilidade do hospital como prestador de serviço. O hospital ele presta um serviço. Então, teoricamente, a partir do momento em que há uma infecção hospitalar, o hospital ele pode vir a ser chamado a responder por conta dessa infecção, porém ele tem a possibilidade de provar que aquela infecção não decorreu de falhas porque assim, não existe hospital 100% livre de infecção hospitalar. Não existe nível, todo hospital vai ter. O que o hospital tem que demonstrar? Que eventualmente aquela infecção, o paciente já poderia ter entrado no hospital com uma fragilidade imunológica, com até uma bactéria que não foi eventualmente adquirida dentro do hospital, e sim ele já trouxe aqui. No meu caso, que eu peguei pseudomonas, e aí? Culpa do hospital? Não, no seu caso é porque você provavelmente teve várias internações, você fez uso de vários antibióticos, sua flora foi selecionada e você tinha bactérias multiresistentes. Isso acontece muito, principalmente nos pacientes que têm patologias crônicas e têm internações muito frequentes. Eu tenho infecção de sítio cirúrgico, eu fiz uma cirurgia eletiva, tudo direitinho, isso é muito raro, esse tipo de infecção. Mas se eu faço uma cirurgia na urgência, um trauma, em que eu tive uma fratura exposta na rua, eu tenho grande chance de evoluir de uma infecção após a cirurgia. Então, tem todas essas situações de análise para a gente não pegar a infecção hospitalar. Assim. Existem medidas, as infecções hospitalares são um problema no mundo todo, a gente sabe. O uso indiscriminado de antibiótico de forma inadequada gera uma resistência bacteriana e você não tem medicamentos para tratar. Então, hoje a gente se preocupa muito, por isso que todo hospital tem um protocolo de profilaxia cirúrgica, ele tem uma política de uso de antibiótico adequado, tudo para evitar essas resistências e essas situações. Até juridicamente, né, você tem uma presunção de responsabilidade do hospital, mas o hospital pode justamente demonstrar que aquela infecção ocorreu por um fato aleatório, que nem o doutor falou. De repente o paciente já veio ali com aquela bactéria, são as excludentes que a gente chama. Então, hospitais mortais ficam fazendo denúncia. Não é assim que funciona, eu teria né? um pouco de cuidado com esse tipo de, sei lá. Fernando? Então, eu já fiquei internado algumas vezes e no caso eu acho que teria muito que observar se a higienização, a esterilização foi feita de forma correta, se os médicos tomaram os cuidados necessários, se retiraram pacientes potencialmente com doenças contagiosas de uma pessoa com imunidade fragilizada. Tudo isso junta para o juiz na investigação decidir, esse cara é culpado, esse não é. Tá certo, eu acho que é tudo, como vocês estavam falando aqui, uma série de situações. Isso aí é assim, porque nós não temos uma situação que é intencional. Entendeu? Tem que ter muito, para a gente não tá como o caso da enfermeira que foi lá picotar, né? Não é aquele caso de uma psicopata, isso é uma coisa muito rara. Mas eu tenho que entender que eu tenho procedimentos e os procedimentos têm risco. E eu tenho que ter uma política. O que nós não temos é assim uma forma de avaliar os hospitais de que situação eles estão. Nós temos um hospital que é bem equipado, outro hospital que é mal equipado. Eu tenho um hospital que tem número de profissionais adequado e outro que não tem. Então eu tenho uma série de situações que eu tenho que ter cuidado, porque 75% da população brasileira é atendida pelo Sistema Único de Saúde. E eu não tenho uma padronização e uma uniformização de profissionais e de estrutura física em todos iguais. Entendi. E aí a sociedade tem que forçar essa discussão do financiamento da saúde, o que a gente quer de um projeto de saúde, de uma saúde mais segura para essa população nos próximos 20 anos. Não é um problema de um governo, é uma política de Estado que eu tenho que fazer por vários anos e estruturar esse sistema melhor. A crise que nós vemos hoje na saúde é de financiamento. E que todo mundo é igual a reforma tributária. Todo mundo tem que sentar na mesa e ir desarmado. Não dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Sim, não dá. Você tem, se cada um quiser. Legal. Bom que vocês colocaram. Acho que assim, a gente falou de temas hoje muito importantes. A gente conseguiu esclarecer muita gente. Só que tem um tema, se me permitem, a gente vai sair um pouquinho fora da questão do direito médico aqui, porque é um tema que está em alta essa semana e me pediram para colocar aqui no nosso Pod Legal de hoje. E eu acho bacana, a gente tem um advogado aqui, a gente tem um médico que é pai, que tem uma família, nós temos aqui um
um jovem, quase advogado, é estudante de direito, que eu conheço os pais, sei o carinho que os pais têm por ele, e eu acho que vai ser importante esse debate aqui entre nós aqui. Então vamos falar de um tema que não sai do noticiário, que é o caso Larissa Manoela. Relação da Larissa Manoela com os pais já estava fragilizada desde o começo do ano. Para você, eu só vou ser título de mãe, disse a mãe dela no áudio. Bom, a atriz decidiu abrir mão de um patrimônio de 18 milhões que ela ganhou aí ao longo dos seus 18 anos de trabalho para poder, a partir de agora, cuidar do seu próprio patrimônio. Será que isso está certo? Será que ela tinha só 18 milhões? Eu acho que são tantas perguntas que envolvem o caso Larissa Manoela, mas eu acho que eu quero entrar em outras questões. Rede Globo de televisão fez uma reportagem no Dia dos Pais, né, falando sobre os pais da Larissa Manoela, que eu achei muito dolorido. Eu achei que escolheram o dia errado para falar sobre um tema tão sensível, né? E dói para mim pensar que pai e mãe, que a gente sabe que a maioria dos pais e mães, né, eu acho que são casos muito, sabe, assim, como é que posso dizer? Me fugiu até a palavra, assim, mas casos muito poucos, né, de pais ou mãe que queiram mal dos seus filhos. Então acho que um pai e uma mãe, a Larissa Manoela teve o sucesso que teve graças ao pai e à mãe que se dedicaram absurdamente para que ela chegasse onde chegou. Agora, a gente tem aí nessa história alguns números que não batem, como por exemplo a Larissa Manoela ser sócia da empresa da Hold em 2%, quando pai e mãe tem 98%. Esse número não é bacana. Ah, mas os pais não perceberam que ela cresceu. Mas desde pequena ela só tinha 2%, né, de um patrimônio que era constituído através do trabalho principal dela. Não digo só dela, porque eu acho que teve aí o trabalho da mãe e do pai também. Mas 2% dela. E aí vem, não, mas ela tinha uma outra empresa onde era 33% dela, 33% do pai, 33% da mãe. Mas me assusta tudo isso, porque é difícil a gente falar que um pai e uma mãe quiseram lesar uma filha, mas por um outro lado, a documentação por si só traz aí números que não são bacanas. E a gente tem uma terceira situação, que é um namoro recente de um namorado que pode ter fomentado essa liberdade da Larissa Manoela e que também é um outro problema que a gente tem. Vamos começar aqui com você, Fernando, que é jovem, tem mais ou menos aí a idade da Larissa Manoela. Qual que é a tua ótica sobre um pai e uma mãe? Você que eu sei que é um filho querido, é um filho que tem aí pais que te amam absurdamente, que estão sempre com você, te apoiando, estão do seu lado. E que eu não acho que tenha sido diferente com o pai e com a mãe dela. Por exemplo, a minha mãe era uma mãe muito brava. Minha mãe que deve estar assistindo aqui, a minha mãe era brava. Eu tinha medo da minha mãe, sabe? Mas tudo aquilo que a minha mãe fez quando eu era adolescente, quando eu era pequeno, foi para transformar o Afonso de hoje, para eu chegar aqui onde eu estou. Será que ela fez errado? Será que ela fez certo? Será que os pais da Larissa erraram, fizeram certo? Me fala, a tua visão sobre tudo isso. Então, é muito difícil dizer, sinceramente, o que aconteceu. 18 milhões, ela era uma atriz global, esses números realmente não batem. Mas atualmente não existe uma lei específica, uma legislação sobre o que os pais prestarem contas ou não do que o filho mais novo, filho artista, exatamente. Só que tem um novo projeto de lei sendo protocolado, que se eu não me engano, desculpa se eu errar o número, 3.917, ele desculpa, eu tô... Mas ele fala o quê? Sobre essa questão Sim, de ele filhos... Ele fala sobre quando o filho é artista, sobre o pai prestar contas, essas coisas, pra não ficar nesse jogado ao ar. Porque se não tem regra, cada um faz como quer. Entendeu? Sim, não tem como saber. Artista fala tal, o pai fala tal, aí vem um jornalista se jogar no meio. É impossível ter certeza do que aconteceu. Só ela mesma e os pais sabem a verdade. Mas é meio estranho essa questão dos números, não é? Mas você acredita, Fernando, que um pai queira mal da filha, queira pegar o dinheiro do filho? Olha, de verdade, eu acredito que não é provável isso. Pais amam muitos filhos. Só que nem a gente viu no Enfermeira Cortando Catéter, tem psicopata pra tudo, né? Verdade. Falou tudo. Doutor, o que você me diz? Rapaz, agora você me colocou no fogo. Olha, fazendo uma análise estritamente jurídica, porque eu acho que a gente não conhece os detalhes ali da relação familiar, até para entrar em detalhe de como é que é essa relação, essa dinâmica. A gente juridicamente pode considerar o seguinte: enquanto ela era menor de idade,
Os pais, obviamente, independentemente de contrato comercial, qualquer coisa nesse sentido, eles têm a administração ali do patrimônio, a gestão do patrimônio da filha. A partir do momento em que ela se torna maior de idade, ou se tivesse sido Mas não é emancipada... estranho eles terem esse poder, porém o patrimônio dela, a participação na empresa ser de 2%? Então, somente dela? aí é o que eu estou dizendo. A partir do momento em que você tem uma relação contratual estabelecida, aí independentemente de ser pai, mãe, filho, se fosse terceiros ali, mas dentro de uma relação contratual de gestão de carreira, alguma coisa assim, aí a gente tem que analisar isso dentro da ótica da legislação civil, se observa ali os preceitos da boa-fé contratual, né, da forma de administração de gestão de carreira. Então eu acho que nesse caso ele é delicado porque ele envolve, além de tudo, além de uma relação contratual, existe também uma questão familiar envolvida ali, né, de pai, mãe, né, e filha. Mas juridicamente o que eu poderia dizer, e me parece que é isso, assim, enquanto ela era menor de idade, eles estão dentro da prerrogativa deles de administrarem e gerirem Como ali bem entender. a carreira da filha da maneira que julgarem mais adequada. A partir do momento que ela se torna maior de idade, ou se tivesse sido emancipada, por exemplo, aí ela obviamente tem autonomia para, inclusive, rever ali Mas as me diga uma cláusulas coisa, você contratuais. acha que a Larissa Manoela pode hoje querer reaver esses bens aí que ficaram para trás? Bens que estão no nome dos pais, por exemplo? Pois é, a gente não sabe exatamente como é que está distribuído esse patrimônio, né? Os pais aparentemente têm a gestão do patrimônio, têm acesso ali ao controle financeiro disso, mas a gente não sabe exatamente como é que isso está aplicado, se existem bens ali, por exemplo, sei lá, bens imóveis, se em nome de quem que estão, se estão em nome dos pais, da filha, enfim. Então aí tudo isso dependeria de detalhes maiores para a gente poder fazer uma análise mais detalhada, né? O que eu diria é o seguinte, a partir do momento em que ela se mostra insatisfeita, Com a e gestão. a gente não sabe o motivo, né? Pode ter influência de terceiros ou não, ou ela simplesmente pode ter caído em si, mas o fato é, e a gente não sabe a versão dos pais também, tem esse detalhe. Mas enfim, a partir do momento que ela eventualmente se mostra insatisfeita, ela pode buscar a revisão disso da maneira, pelas vias adequadas que ela entender razoável. Doutor, me fala uma coisa, a questão do namoro, né? Então a gente tem lá a nossa família, tem a sua filha, que o senhor, desde que nasceu, cuida dela, que não sei o quê, aí arruma um namorado. E aí arruma esse namorado, você acha que esse namorado pode influenciar numa atitude dessa, da filha se revoltar e vir aí, sabe, querer agora cuidar da carreira? O que você acha com relação a isso? Você que tem filhos e que pode... Eu acho que essa questão é extremamente interessante, que a gente tem que analisar que existem famílias estruturadas e famílias desestruturadas. Isso mesmo. Mas a deles Então- parecia estruturada, né? Parecia. Difícil. E eu tenho um componente aí que é muito complicado, que se chama dinheiro, muito dinheiro, e onde eu tenho vaidades, onde eu tenho sonhos, tenho projeções. Isso é muito difícil da gente analisar, isso tem que ser mesmo. A família tem que estar com um psicólogo e tal. Seu filho dá trabalho na adolescência. Eu costumo brincar, né, que dos 12 aos 18 você só não mata porque é seu filho. Se fosse filho do outro, você matava. Porque é muito difícil, aquele mau humor, todas as coisas. Mas assim, uma família estruturada conversa, estrutura. É a relação de dinheiro, seja Sim. nesse caso, ou seja numa família já que está todo mundo com 40, 50 anos e que o CEO morre, a família briga por dinheiro. Sim. Então, esse é um dos grandes problemas. O que se faz muito nesse caso é que eu acho que tem, não sei se é lei, mas que tem que ter um suporte psicológico para lidar com essa fama, com esse dinheiro, tanto da família como dessa menina muito precoce. Ela tem muito trauma aí. Porque Sim. é difícil uma pessoa Eu senti ela muito famosa, inocente nas falas dela. trauma, tem muita coisa aí. E agora é um trauma maior. Será que meu pai me traiu? Meus Nossa, pais me horrível. traiu? Isso É triste, muito né? Mas complicado. quebrou-se um bibelô, né? É, Não é. conserta nunca mais esse bibelô. Essa desconfiança. Confiança. Desconfiei do meu pai. Como é que de repente agora fala, não, tá tudo certo? Não dá. Né? Os pais dela hoje são vilões em rede nacional. Mas nós tivemos casos aí recentes de cantores famosos que o irmão deu golpe, tem tudo isso. Tem muito isso. Quando envolve muito dinheiro, é muito complicado. É melhor não ter, né? Esse negócio de ter o dinheiro dá trabalho. Gente, vamos lá, olha. Tudo que é bom dura pouco. Inclusive o Pretzel Pizza, que eu vou dizer pra vocês aqui, ó. Não acabou, porque meus convidados estão de dieta aqui. Eu e o Fernando só aqui, ó, que comemos. Eu vou até comer mais um aqui agora, ó. Vale a pena, gente. É muito bom. É muito bom. Então, ó.
Você que está aqui na Barra Funda, está passando por aqui ou nas imediações, entra no iFood, Pretzel Bits. Vou te garantir que você não vai se arrepender de pedir. Pede esse aqui, ó, que é de canela com doce de leite, que é muito bom. Produção que tá feliz ali, vai sobrar, que eles vão comer agora. Vai todo mundo assim, ó, voar em cima do Pretzel Bits aqui. Queria agradecer demais a participação dos meus amigos aí, Luciano, José, Fernando. Foi demais ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo descontraído. Luciano. Valeu, foi bom demais, foi muito bacana. Eu agradeço aí o convite. E acho que a gente conseguiu aí cobrir uma boa gama de assuntos, né? São temas delicados, são Sim. temas que suscitam paixões, você tem questões ali que são discutidas de lado a lado. Então, muito obrigado pelo convite, Imagina. fico à disposição e foi muito bom estar com os amigos aqui para a gente conversar nessa noite. Eu que agradeço. Fernandão, você que está por trás, né, de tudo isso, da produção, que faz as nossas artes, hoje estava aqui na frente das câmeras. Como é que foi essa experiência? Olha, foi muito legal. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso, um pouco ansioso estar ao vivo aqui. Mas eu gostaria de agradecer muito a vocês, aos senhores, doutores, pela oportunidade. Gostaria que fosse a primeira de muitas. Com certeza. E fico muito feliz de estar presente dessa bancada maravilhosa aqui, cheia de gente com bastante estudo, compondo a mesma mesa que eu. Muito obrigado. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Fiquei feliz de você estar aqui com a gente, viu? Você é um cara muito bacana. Todo mundo tem um carinho muito grande por você aqui, viu? Muito obrigado. Doutor José Branco, obrigado. Foi muito esclarecedor. Eu acho que o doutor trouxe pra gente aqui de uma forma muito leve esse tema, que é um tema espinhoso, difícil de falar, mas o doutor falou com muita propriedade, com segurança. Obrigado, viu? Só tenho que te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Esse tipo de conversa a gente tem que ter, discutir esse tema. Ele existe, nós precisamos saber o tamanho desse problema. E a sociedade tem o direito, e nós vamos resolver esse problema de duas maneiras: com a participação da sociedade. Legal. E isso vai fazer com que o poder público regulamente mais isso. Isso é nossa função. Nossa função é estar conversando com as pessoas, esclarecendo. E a gente tirar um pouco esse momento muito ruim de fake news, de o dado não estar completo para a gente julgar, porque a gente pode destruir uma reputação, seja de um hospital, seja de um médico, ou seja de uma pessoa, que às vezes tem o contrário também. Ela faz uma acusação, naquela cidade o médico é muito forte, ele destrói quem denunciou. Então nós temos todas essas situações. Eu acho muito bom esse tipo de debate. A gente não foge desse tipo de debate. Nós precisamos aprofundar isso. E eu digo aos colegas, pode vir aqui tranquilamente, o Afonso não morde, dá para conversar, não teve nenhuma pergunta agressiva aqui do Luciano, nem do Fernando, que botar, não, a gente está aqui para discutir. É isso. E temos que aprofundar isso. Muito obrigado pela participação e agradecer ao Fernando e ao Luciano Prazer. pela participação, pela educação, pela forma como colocaram Imagina. esse tema aqui. Que é isso, eu que agradeço demais, fico feliz que tenham gostado. Eu acho que, como você disse, temas que a gente precisa falar e falar de uma forma leve, né? Falar de uma forma descontraída, porque quando a gente fala assim, como se estivesse no sofá da nossa casa, eu acho que quem está do outro lado se sente aí mais confortável e até de entender, porque o direito ele é complexo, né? Quando a gente fala o direito de forma mais formal, fica difícil de entender, a gente mesmo não entende. Então aqui eu acho que o Pod Legal tem essa ideia de trazer o direito de uma forma descontraída, com uma linguagem informal e que traga conteúdo bacana para vocês. Agradecendo todos vocês que estiveram com a gente. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem aí esse encontro marcado às 19 horas, mas produção, eu tô achando que a gente muda para as 18 horas a partir da próxima semana, é isso? Já é a próxima semana? Não. Em setembro. Então, em setembro, a gente vai estar às 18 horas. Já fica o aviso aqui para vocês que a partir de setembro a gente vai para as 18 horas de quarta-feira, tá bom? Obrigado, valeu pela sua participação e até o próximo. Quarta-feira eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau.